Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Rafael, tenho auxiliado o pastor Isaac nessas questões de ensino aqui na igreja. Nós somos aqui de Pará de Minas, e o nome da razão social da igreja aqui é a Pedra Angular. Então vamos dar sequência aí. Eu gostaria de recapitular um pouquinho essa era de Sardes traga pelo profeta, que é uma era muito rica, aonde a gente tem visto sobre o livro da vida e os nomes contidos no livro da vida e os nomes que serão riscados do livro da vida. O texto básico é Apocalipse capítulo 3, verso 5. O que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E a era é a era de Sardes, como já falamos. Na página 237, a gente vê muita coisa boa ali, a partir dessa página. A gente viu a ideia ariana da questão, a ideia calvinista da questão. Está contido nessa era de Sardes, que Deus não está compilando, um registro de nomes, pois não há isso na Escritura. Sim que há que os nomes contidos no livro da vida já foram colocados ali antes da fundação do mundo. Vimos também que não se trata de dois grupos, onde um aceita a vida eterna, ou seja, aceita Jesus Cristo, e tem seus nomes colocados imediatamente naquela hora, enquanto outro grupo que recusa e tem seus nomes riscados. Não tem isso. Porque o livro, como já acabamos de dizer, estão contidos nele o nome de todos os salvos, e ele foi escrito antes da fundação do mundo. Então, quer dizer, antes do primeiro grão de terra se formar, os nomes dos salvos já estavam ali. Vimos que há um grupo de pessoas que tem seus nomes nesse registro e que de maneira nenhuma vão ser riscados. E esse é a noiva. Enquanto há um grupo que também tem seus nomes no livro da vida, antes da fundação do mundo, mas que, porventura de uma série de coisas, terão seus nomes riscados. Então é isso que a gente tem visto. Vimos, com riqueza de detalhes, que o livro da vida é o mesmo do que o livro da vida do Cordeiro. Isso está registrado até mesmo em perguntas e respostas sobre os selos, na página 16. A pergunta é a pergunta número 7, e o parágrafo é o parágrafo 12. É a mesma coisa. Perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, o livro da vida é o mesmo do livro da vida do Cordeiro? Ele diz que é. Aqui na era de Sardes, na página 237, o irmão Brana deixa bem claro que, assim como ele foi chamado de livro da vida do Cordeiro, ele poderia ter muitos outros nomes. Eu vou até citá-los aqui. Ele poderia ser chamado de livro da vida de Cristo, ou de livro apenas como ele é chamado em outras passagens, livro da vida dos viventes, não importa. É o mesmo livro. Tá joia? Aqui na era de Sardes, na página 251, vamos nela lá, está falando que o nome da noiva está numa seção especial do livro. Vamos ler isso lá, 251, dessa mensagem à era de Sardes. Deus assim planejou que haja
aquele cujos nomes estão colocados numa seção do livro da vida do Cordeiro, que não podem ser apagados, porque são nomes da noiva. Nele, digo, quem tem, fomos feito herança, e não devemos aceitar em nenhuma circunstância que os nomes foram colocados ali, mas sim que eles foram colocados antes da fundação do mundo e estão numa seção especial do livro. Bom, dando sequência a esses destaques, a gente encontra aonde está o livro da vida. Está na página 238, ele se encontra nos céus. E a gente viu o caso de Judas Iscariotes, que teve seu nome riscado, a tribo de Dan e a tribo de Efraim, que tiveram seus nomes riscados, não do livro da vida que está nos céus, mas teve seus nomes riscados de debaixo dos céus. Então, é por essa razão que, ora, a gente vai encontrar o nome da tribo de Dan e da tribo de Efraim no compilamento de nome tribal, e ora não. Por exemplo, eu fiz até uma colinha aqui. Lá em Gênesis 35, do 23 ao 26, estão contidos ali o nome de Dan, estão contidos ali o nome dos filhos de Jacó. E a gente tem nesse registro de Gênesis 35, a gente tem Levi como tribo sacerdotal, e o nome de José, no lugar do nome, está a tribo de Efraim e Manassés. Já em Números, capítulo 10, do verso 11 ao verso 28, a gente encontra ali, dessa forma também. E a gente vê que a tribo de Levi, ela está sendo ministrante como tribo sacerdotal sobre as demais. Já em Apocalipse capítulo 7, nós temos o nome de Levi, José retornando, porém o nome da tribo de Dan e de Efraim está faltando. Por quê? Foram duas tribos que caíram em idolatria, então tiveram seus nomes riscados da compilação de nomes tribais de debaixo dos céus. Mas como diz o profeta, lá em Ezequiel capítulo 48, quando ele traz a ideia do milênio, ali o nome de Dan e Efraim estão restauradas novamente. Apocalipse 7, onde o nome de Dan e Efraim estão faltando, é o período que a gente compreende como a tribulação. Então, muita coisa boa a gente viu. E a gente viu também, através do ensino da era de Sardes, que Deus tinha falado com Moisés, lá em Êxodo 32, no verso 33, e também como está registrado no Salmo 69, todo aquele que negar Cristo, todo aquele que cair em idolatria, teriam seus nomes riscados do livro da vida. O caso de Judas, né, nós bem sabemos que Judas, ele negou Cristo, né? Ele traiu Cristo. Na hora de receber o Espírito Santo, ele preferiu fazer ali uma aliança com o sistema de igrejas da sua época e preferiu deixar Cristo de lado. E o nome de Judas Iscariotes realmente estava no livro da vida, a gente pode ver naquele episódio onde Jesus Cristo mandou de 2 em 2 pregar o Evangelho, e eles saíram e pregaram o Evangelho, anunciaram as boas novas, expulsaram demônios, curaram, e retornando, então, aqueles discípulos,
eles todos alegres, né? Porque os demônios se lhe eram sujeitos, porque eles pronunciavam o nome de Jesus e os demônios eram expelidos. E Judas Iscariotes fazia parte desses discípulos. E Jesus falou com eles: não vos alegrei-vos, porque somente os demônios se vos prostram em meu nome. Mas vos alegreis porque o vosso nome está escrito nos céus. Judas fazia parte. Mas na hora que chegou a hora dele receber o Espírito Santo, ele preferiu fazer uma aliança com as igrejas, como já dissemos. Voltando a Êxodo 32, ali foi o episódio dos bezerros de ouro, e Moisés subiu ao monte Horebe, e ali Deus falou que aquele que idolatrasse, ele riscaria o nome do livro, né? Moisés naquela ocasião até intercedeu por eles: risca o meu nome, essa passagem aí. E no Salmo 69, é os salmos onde mostra Cristo na cruz do Calvário. E Cristo, naquela humilhação, falando que aquele que rejeitasse carece da remoção dos nomes no livro. A gente sabe que a nação de Israel rejeitou Cristo, né? Uma passagem muito clara em Mateus, capítulo 27, do verso... Mateus 27, eu não lembro o verso agora. Mas ali eles falam: crucifiquem-no, solte Barrabás. Então a gente vê que há uma rejeição muito clara. Não distante disso, Paulo, lá em Atos 13, a partir do 46, ele falou que era mister que a vós, e falando com os judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, vos torneis indignos da vida eterna. E nós voltemos para os judeus. Então surgiu-se a pergunta: e tem doutrina, irmãos, no mundo que crê que para Israel não tem mais chance, negaram Cristo sem chance. Se eles quiserem ser salvos agora, teriam que aceitar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não é bem assim que mostra a Bíblia, porque a gente percebe que muitos da nação de Israel serão salvos. Então é exatamente nessa parte das 7 eras que foi pedido ao pastor o destaque. Estamos na página 244. E eu vou ler aqui o trecho, né, que ilustra e explica isso. Isso não sugere que não serão ou não restarão mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos destes, mas não multidões, através do princípio da eleição, estarão na era da igreja gentia e estarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes de fato permaneceu no livro. Então nós temos um quadro aqui que ilustra muito bem. Aqui nós temos uma linha mostrando a plenitude do gentio e o tempo dos gentios. Nessa segunda linha do tempo, nós temos aqui aqueles 3 períodos, né, das 70 semanas de Daniel, que são 7, 62 e 7 e 1, né, melhor dizendo. Nós temos uma outra linha aqui que mostra que essa última, temos essa terceira, mas não é dela que eu estou falando não, é dessa quarta linha aqui que mostra o período das 7 eras da igreja. E aqui nesses períodos das 7 eras da igreja, Deus levantou 7 mensageiros. Na primeira era, que é a era de Éfeso, ele levantou Paulo. Na segunda era, que é a era de Esmirna, ele levantou outro mensageiro
deixa eu me fugir o nome dele aqui, Irineu. Nessa terceira era, ele levantou Martim. Nessa quarta era, ele levantou Columba. Essa quarta era é Tiatira. Essa terceira era é Pérgamo. São Martim, aqui Columba. Aqui a quinta era, que é a era de Sardes, ele levantou Martinho Lutero. Aqui na sexta era, que é a era de Filadélfia, ele levantou John Wesley. E na sétima e última era, ele levantou o irmão Branham, William Marion Branham. E cada mensageiro corresponde a uma estrela que está nas mãos de Jesus Cristo, ali em Apocalipse 1. E o registro dessas eras da igreja compreendemos em Apocalipse 2 e também compreendemos em Apocalipse 3. E cada mensageiro veio com uma mensagem para um povo em específico. Na era de Paulo, teve a mensagem de Paulo que salvou, muitos entraram na graça ali na era de Paulo, gentios e judeus, e assim sucessivamente. Então, o que está falando aqui, que nesse período das eras da igreja, aquele que é da nação dos filhos de Israel, que foram aceitando as mensagens, que nem diz aqui o profeta, né? Muitos desses, mas não multidões, aceitaram a eleição da graça e foram entrando no corpo de Jesus Cristo. Aí nós temos agora, então, um outro grande grupo. De acordo com o quinto selo, multidões de judeus martirizados receberam do Senhor vestes brancas e a vida eterna. Também os 144.000 que serão selados na sua vinda, provando que seus nomes tão pouco foram removidos. Então ele falou aqui de dois grupos. Agora sim eu vou usar essa linha aqui, ó. Aqui para lá é o período das 7 eras da igreja, avançando para lá, que é esse período aqui de baixo aqui, ó. Desde dessa crucificação aqui, onde eles rejeitaram a mensagem, rejeitaram Jesus Cristo, até aqui que é o arrebatamento da igreja, que é a era que nós compreendemos como a era da igreja, ou o período das 7 eras da igreja. É o mesmo período desse pontinho aqui para lá, ó. Tá? E nós temos desse pontinho para cá, isso aqui é como se fosse o arrebatamento. Então, desse pontinho para cá, é o período que a gente compreende como tribulação. E para muitos aí, né, estudam esse período como grande tribulação. Nesse período da era da igreja, nós temos então os mártires judeus. Quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 6, eu vou lá e a gente vai ler junto, né? Apocalipse, capítulo 6. A partir do verso 9, está escrito assim, ó: e vendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos, por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dada uma veste comprida, uma veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Esses acontecimentos são os acontecimentos do quinto selo, como estamos vendo aqui. Esse quinto selo é-nos ensinado que são os mártires que morreram sobre as perseguições. Eu quero ler um pouquinho mais aqui da mensagem do profeta. Eu vou ler aqui o quinto selo,
Para ser mais específico, deixa eu só abrir aqui. Para ser mais específico, eu estou no 5º selo, a mensagem, o 5º selo. Eu vou ler partes dos parágrafos apenas, irmãos, do 140 ao 144. Tem mais parágrafos, mas eu peguei apenas esse aqui, talvez eu leia ali a festa das trombetas, para a gente não se estender muito. Essas almas debaixo do altar, compreendemos que elas são debaixo do altar porque elas foram martirizadas por homens pecaminosos, como Eichmann. Elas estão retidas, milhões delas, vejam, mas continuam sendo judeus. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus, não pelo testemunho de Cristo. Você compreendeu isso? Recordem, os mártires da igreja foram pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quantos sabem disso? Mas estes não tiveram o testemunho de Cristo. No 244. Os judeus e Hitler os odiava, e do mesmo modo Eichmann e também Stalin, a gente pode citar até Mussolini, e todo o restante do mundo, mas eles permaneceram fiéis no que eles criam, e eles o mataram porque eram judeus. Eu gostaria aqui de chamar a atenção para essas coisas e citar aqui um trecho que o profeta prega, porque nas eras da igreja a gente também tem mártires cristãos. Mas só que Deus não trata com cristão da mesma maneira com que ele trata com os gentios. Aqui, ó, onde está essa cruzinha, quando os judeus rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus, Mateus 27, como já dissemos, crucifiquem-no, solte Barrabás. O evangelho, imediatamente depois da rejeição de Cristo, passou-se dos judeus para os gentios, como a gente leu aqui, ou como a gente comentou aqui, Paulo falando lá em Atos 13, do 46 ao 48. Era mister que a vós que em judeu, se pregasse primeiro a palavra do Senhor, mas visto que a rejeitais, vos torneis indignos da vida eterna, nós voltemos então aos gentios. Então começou um tempo chamado plenitude dos gentios. É o tempo onde Jesus Cristo está tomando uma noiva para o seu nome. Então, nesse período, ele está tratando com os gentios. O evangelho está batizando os gentios. Mas aquele judeu, como já dissemos agora há pouco, que aceitou o evangelho, em qualquer período desse, ou em Éfeso, ou em Esmirna, ou em Pérgamo, ou em Tiatira, ou em Sardes, ou em Filadélfia, ou em Laodiceia, entrou no corpo do Senhor. Fez parte da noiva, porque aceitou o evangelho. Entrou. Tem seus nomes no livro da vida. E também nesse período, nós temos mártires cristãos. Nós temos muitos cristãos sendo mortos aqui, mas não é esses cristãos que se trata, esses martirizados aqui no 5º selo, porque esses martirizados no 5º selo, que a gente acabou de ler em Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso 9, são judeus. E eles foram mortos aonde? Que a gente acabou de ler aqui. No período ali da primeira, principalmente Segunda Guerra Mundial, e começou até mesmo décadas antes. Se você pode fazer uma pesquisa aí na internet, digita aí pogroms, Stalin, digita aí na internet, faça uma pesquisa, você vai ver muitos sendo mortos, perseguidos, por exemplo, na Rússia. A Rússia que na época, eu não sei se é hoje, mas na época, tinha
a maior colônia de judeus ali na Rússia, tanto do lado soviético quanto do lado europeu. A gente tem perseguições em massa também na Itália, com Mussolini. A gente tem, pela Europa toda, na Segunda Guerra Mundial, sobre a perseguição de Hitler aos judeus, que não perseguiu só judeus, é claro, mas você tem muitos sendo martirizados ali, somente na Polônia, enfim, né? Alemanha, Polônia, principalmente na Polônia ali, nos campos de concentrações. Então a gente tem, né? Eichmann também foi eu vou dizer assim, um tipo de um general de Hitler, que também, ele que organizava essas questões de campo de extermínio, a questão do gueto, essas coisas todas, era ali tipo um cabeça, né, ao lado dos alemães ali, perseguindo os judeus nessa época. Então, sob Hitler, sob Stalin, Mussolini, Eichmann, morreram muitos desses, milhões, para ser mais exato, desses judeus. Então, quando é aberto o quinto selo, esses que estão martirizados no quinto selo são esses judeus que morreram nesse período aqui da era da igreja. 1914 em diante ali, 1900, até no século anterior, viu, gente? Se a gente faz uma pesquisa mais detalhada ali, no final do século anterior, 1800 ali, alguma coisinha, 1880, já começa uma perseguiçãozinha ali, somente na Rússia. E a gente tem, então, esses martirizados aqui na era da igreja. E se ganharam vestes brancas, então, são herdeiros da vida eterna, mostrando que realmente seus nomes estão contidos no livro. Já esses judeus, os 144 mil que foi citado aqui nas 7 eras da igreja, a gente acabou de falar deles aqui, na página, para ser mais exato, a página 240, a gente falou aqui, ó, também os 144 mil serão selados na vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem aqui, ó. Aqui é o período da tribulação, como falamos. Então Jesus Cristo vem aqui no final, ele vem para a festa da expiação, né, deles, aí vem para a guerra do Armagedon, e também para instituir o reino milenar, que é desse pontinho para cá. Então, nesse período da grande tribulação, Deus levanta aqui 2 mensageiros, que são os mensageiros de Apocalipse capítulo 11. Muitos jogam Enoque, mas não é Enoque não, é Moisés e Elias. Vem com a mensagem, vem com a última trombeta para eles. Esses mártires aqui, da era da igreja, até a 5ª e a 6ª trombeta está associada aqui, ó. Por que eu falo de trombeta? A trombeta está associada aos judeus. A trombeta é a festa das trombetas, é Deus chamando os judeus de novo para a pátria, né? E se a gente reportar lá em Números, capítulo 23, primeiro você tem a festa das trombetas, com o jubilar de trombeta, né? E 10 dias depois você tem a festa da expiação. Então as trombetas tocando nas eras da igreja, chamando os judeus para a festa da expiação, que se dará aqui, no final do período de grande tribulação. Então, a festa de expiação é com Jesus Cristo volta. E eles verão ali a marca nas mãos, é ali que se cumpre aquelas passagens de Zacarias, e chorarão, e receberão o Espírito Santo, enfim. Mas nesse período, Deus levantou 2 mensageiros, Moisés e Elias, com a última trombeta, a grande trombeta, uma mensagem da graça, tá? Foi o que Paulo ensinou lá em Romanos capítulo 11. Serão eleitos segundo a eleição da graça. O capítulo 11 já começa, vão nele lá, você vê que interessante. Romanos capítulo 11. É muito interessante essa passagem aqui, para a gente deixar ela passar desapercebida. Deixa eu só achar aqui um momento.
Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Eu gostaria de frisar que esse tipo de doutrina que a gente está falando aqui hoje é complemento do estudo bíblico que o pastor Isaac tem dado, que ele pediu para eu trazer um destaque. Então, é uma doutrina local. Eu sei que muita gente, muitas pessoas, muitos irmãos que não têm o mesmo tipo de luz que a gente tem aqui, ouvirão e assistirão isso, mas não compreenderão, né? Mas claro, porque não tem o mesmo tipo de luz. Enfim, Romanos 11. Mas é ensinamento local aqui, tá? Nós estamos vendo a era da igreja, principalmente o martírio desses judeus, tanto nas eras da igreja, quanto no período de grande tribulação, mostrando que realmente, se são martirizados e receberam vestes brancas, têm a vida eterna, mostrando que realmente seus nomes estão contidos no livro da vida. Romanos 11 já começa assim, ó. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura? Diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os seus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei, e buscam a minha alma. Esse Elias falando com Deus lá na época de Elias, e é onde Paulo nos reportou. Mas, que lhe diz a resposta divina? Eu já estou no verso 4. Reservei para mim 7.000 varões que não adoraram e não dobraram os joelhos diante Baal. E assim, pois, também neste tempo ficou um restante, segundo a eleição da graça. Está vendo? Então, esse restante aqui que ficou, Deus, ele salva os gentios nesse período das eras da igreja aqui, ó, que é esse período aqui, é o mesmo, indo para lá, individualmente. É aquele que receber Jesus Cristo individualmente vai entrando no corpo do Senhor, aquele que vai recebendo o sacrifício salvífico, vai crendo no verdadeiro evangelho, ele recebe a vida eterna. E como prova da fé, uma fé genuína, Deus lhe dá o Espírito Santo. Então, ele nasce no corpo de Cristo. Mas é individual. Agora, com os judeus, eu disse agora há pouco que Deus não trata com gentios e judeus da mesma forma. Com os judeus, nesse período, ou qualquer outro período, trata com eles como nação. É uma nação, é um grupo. Deus trabalhando com grupo. Tá joia? Então, nesse período aqui, eles são salvos como uma nação, como um povo. Tá joia? E então, esses 144.000 aqui são salvos segundo a mensagem da graça pelo profeta Moisés e pelo profeta Elias, que vem pregar a mensagem da graça aqui, no período de grande tribulação, aonde eles receberam a mensagem da graça e são selados. A gente vê eles também em Apocalipse 7, a gente vê eles em Apocalipse 14, melhor dizendo, né? Eu ia falar 19, mas não é 19 não, Apocalipse 14. Então a gente vê esses selados aqui. Sobre o sexto selo, porque o sexto selo abre aquelas catástrofes, né? Se a gente volta lá para Apocalipse, a gente vê o sexto selo sendo aberto, e a gente vê ali, né, que o sol se tornou-se negro, a lua se tornou em sangue, as estrelas do céu caíram, enfim, a gente vê a terra toda sendo sacudida. Você tem outras passagens que falam que os elementos do céu foram abalados, enfim, você tem outras passagens que mostram esses fenômenos naturais, e quem traz esses fenômenos, quem chama, né, esses fenômenos são
os dois profetas. Se a gente for lá em Apocalipse 11, a gente vê lá exatamente até mesmo a vindicação dos dois. A gente vê ali que eles têm poder para matar qualquer um que eles quiserem. Todos que forem contra o evangelho que eles pregam têm esse poder. Não estou falando que eles vão fazer, mas eles têm esse poder. Eles têm o poder de tornar as águas em sangue. Eles têm poder de parar as chuvas. Quem fez isso no Antigo Testamento? Elias. Quem transformou a água em sangue no Antigo Testamento? Moisés. Está aí a vindicação. Os dois que apareceram com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Então, enfim, esses 144 mil serão os selados de Apocalipse capítulo 7 pela mensagem desses dois mensageiros de Apocalipse 11. Então a gente vê que são dois tempos distintos. É isso que eu gostaria de chamar a atenção também. Dois tempos distintos. Aqui tribulação, aqui nas eras da igreja. Ambos serão martirizados, né? Porém um sobre o quinto selo, está sendo sobre o quinto selo, e o outro sobre o sexto selo, na abertura do sexto selo. Tá joia? E ambos os israelitas aqui, né, a gente usa a palavra judeu, mas o certo seria mais israelitas, como mesmo Paulo disse, né, que o Israel seria salvo em Romanos, eu não vou voltar lá não, Romanos 11, no verso 25, 26 ali, para ser mais específico, fala que o Israel será salvo. O Israel verdadeiro, né? Ali estarão estarão ali milhões de pessoas, mas só 144 mil são os predestinados e eleitos para receber a mensagem. E aqui você tem os mártires em tempos distintos, todos os dois tendo os seus nomes no livro da vida. Assim também tem aqueles judeus que entraram, aqueles israelitas que entraram também na mensagem da graça, fazendo parte da noiva, tá joia? Fazendo parte da igreja verdadeira do Senhor. Então esses são os destaques que o pastor Isaac pediu para mim trazer, tá joia? E eu só quero ler aqui, só para ficar bem dentro da mensagem mesmo, ainda nos 7 eras da igreja, voltando para a era de Sardes, na página 248, vou ler aqui, olha. É sob a ressurreição da qual as almas sob o altar, descrita no quinto selo, recebem vestes brancas, e evidentemente vida eterna, ou não haveria razão das vestes brancas. Ele continua dizendo, note que nenhum desses sobre o altar, ou seja, no quinto selo, foram mortos pelo testemunho de Jesus. Isso é claro, né, irmãos? Eu li aqui no quinto selo agora há pouco, até que eu não comentei sobre isso, não. Por que eles não foram mortos pelo testemunho de Jesus? Você vai encontrar aqui no período da tribulação aqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas por que esses sobre o quinto selo não foram mortos pelo testemunho de Jesus? É claro, eles não receberam Jesus. Eles foram mortos porque eram judeus, percebe? Hitler matou porque são judeus. Eles tinham o testemunho da palavra, permaneceram fiéis naquilo que eles conheciam. E tudo que conheciam era a lei, enfim, o Pentateuco, e foram fiéis a isso. Todo aquele que está escrito no livro, tá? Não é todos que foram mortos, não. A gente não pode confundir isso. Foram mortos milhões ali, mas o que receberam as vestes brancas debaixo do altar aqui, na abertura do quinto selo, é todo aquele que tem seu nome escrito. Tá joia? Não confunda isso, não. E ele continua dizendo aqui, estes não são pessoas nascidas de novo, como a vida eterna, com a sua possessão. Eles surgem na ressurreição e recebem vida eterna por sua posição na palavra, tá vendo? Esse negócio aqui do novo nascimento, é interessante a gente falar sobre isso também, porque o irmão Branham aqui na era de Sardes, no comecinho aqui, quando ele começa, lá na página 237, ele fala assim, olha,
multidões que nem mesmo nasceram de novo entrarão na vida eterna. Esse é um caso. Um outro caso, que não tem nada a ver com esse estudo aqui, com esses destaques que a gente está trazendo sobre as aulas do pastor Isaac, são os justos de Apocalipse 25 ali. Eles são multidões também que estarão na segunda ressurreição, né? Estarão diante do trono do juízo, que ganharão a vida eterna. Esses são aqueles que ali haverá uma separação de bodes e ovelhas, né? Eles são aquelas ovelhas, mas que não nasceram de novo. Foram salvos porque foram bons e amáveis à noiva do Senhor. Tá joia? Então é bom frisar isso aqui. E só para acabar, vou terminar de ler aqui, mas não foram cegados, eu voltei agora para a página 248, mas não foram cegados, mas como foram cegados por Deus por causa dos gentios, isso Paulo trata aqui em Romanos 11, no verso 8, né, que esse espírito de cegueira é um espírito de profundo sono que estava sobre os judeus e que fizeram com que eles não enxergassem a Jesus Cristo e o evangelho pudesse passar às nações e ele salvar um povo dentre as nações também. Então esse foi um dos motivos também, né? Além de ter sido fiéis àquilo que eles criam na palavra do Senhor, também foram cegados, né? Deus lhe deu a vida eterna com base em que foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra, além de ter sido cegados, é claro, como acabamos de dizer, que conheciam e morreram por ela, como multidões morreram sobre Hitler, Stalin, Eichmann e assim por diante. Então está aí, meus irmãos, esse destaque. Desculpa se eu estendi um pouquinho, que às vezes a gente tem que falar coisas que a gente não pode deixar passar, lembrando a vocês que é uma doutrina local aqui, tá joia? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.